Assista agora o programa Mais Cidadão. Muito boa tarde, amigos e amigas do programa Mais Cidadão. Preparados para conferir as nossas atrações de hoje? É sempre uma alegria e uma grande satisfação esse nosso encontro semanal. E graças à sua participação, a nossa audiência tem crescido cada vez mais, o que nos motiva, a mim e a Silvia, a oferecer um programa cada vez mais importante para você e com grande qualidade. Vamos ao programa de hoje? Bom, pessoal, no último dia 12 agora, quinta-feira, foi comemorado o Dia dos Namorados. Porém, muitas pessoas deixam para comemorar essa data especial neste final de semana. Por esse motivo, hoje o nosso programa é inteiramente dedicado a todos os casais apaixonados. Sejam aqueles mais novos que estão iniciando a sua vida amorosa, sejam aqueles que estão há mais tempo juntos e precisam cultivar esse bom relacionamento. Para começar, vocês vão acompanhar a minha entrevista com a doutora Maria Alves de Toledo Bruns, ela que é especialista em sexualidade humana e falou com exclusividade ao programa Mais Cidadão sobre o perfil dos casais do século XXI. Para ela, a relação estável requer cuidados especiais, diálogos, concessões e a vivência até de algumas situações que levam a frustrações e insatisfações. Planejar essa vida a dois é uma estratégia para minimizar dissabores e sofrimentos. E olha, a entrevista ficou muito interessante e pode ter dicas importantes para você que está à procura de um parceiro ou uma parceira estável, num ambiente tranquilo, numa vivência a dois que seja construtiva. E olha, pessoal, entre flores, rosas, cravos, a entrega do amor, da afetividade entre pessoas, tem ainda o Bloco Sabor Cidadão, onde a nossa querida apresentadora e chefe Silvia Coelho vai ensinar você a preparar um jantar especial para seu amado ou até você que gosta de cozinhar para a sua amada. São dois tipos diferentes de fondue, um salgado e outro doce. Tudo muito fácil de fazer e, é claro, muito delicioso. É daqui a pouquinho, você não pode perder. Agora entenda um pouco mais sobre o perfil dos casais do século XXI com a doutora especialista em sexualidade humana, Maria Alves de Toledo Bruns. Confira, é muito interessante. Pessoal, nessa última quinta-feira foi comemorado o Dia dos Namorados. Foi dia de jogo da seleção brasileira e caiu no mesmo dia exatamente. São duas paixões. Nós vamos falar sobre o Dia dos Namorados no sentido mais romântico possível, no sentido dos problemas e na esperança que isso significa. E para falar sobre esse assunto com a profundidade que ele exige, nós convidamos a professora doutora Maria Alves de Toledo Bruns, ela que é pedagoga, é psicanalista, é doutora na área de sexualidade humana. Tudo bem, Maria? Muito bem. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Eu vou começar com uma pergunta instigante. O que tem mudado no relacionamento amoroso entre as pessoas de os últimos anos para cá? É um prazer estar aqui, é um prazer ter sido convidada. Eu acho que o que mudou muito, que é marcante, é a estrutura familiar. No momento que a família ela se modificou, Sim. em especial porque a mulher foi dada à mulher as condições para ela trabalhar fora, houve uma mudança muito grande nessas relações entre os gêneros, entre o homem e a mulher, e a partir de então, junto, em especial com a mídia, que realmente tem uma força muito grande, em termos assim de instigar as mudanças de novos padrões, né, de relacionamento, e houve aí uma flexibilização daquela moral repressiva, e nós vamos ter aí uma gama, um leque de possibilidades de relações entre homens e mulheres, ou entre homens e homens, ou entre mulheres e mulheres. Quer dizer, nós temos aí uma diversidade de relacionamentos. E o que tem sido mais marcante? O polo da sexualidade humana ou da afetividade no início e na continuidade desses relacionamentos?
Houve uma mudança muito interessante o que você colocou, porque a mudança ocorre em termos da temporalidade da intimidade. Enquanto ela dura. Enquanto ela dura, porque nós saímos de um modelo em que existia assim o namoro, era um tempo para namorar, era um tempo para se preparar para casar, e nesse tempo nós tínhamos um noivado, então era assim, era um movimento longo. Certo. Esse espaço, lógico que existe, como exceção em alguns casais, em algumas famílias, mas esse espaço desapareceu na maioria dos relacionamentos. As pessoas estão se encontrando para ficar entre si durante muito tempo com uma idade um pouco mais velha, porque teve que se preparar, teve que fazer pós-graduação, teve que arrumar um bom emprego para ter condições financeiras, para ter uma relação estável e tal. Então elas não têm o tempo de fazer toda essa preparação. Uma vez que elas encontram alguém, já é suficiente para tomar uma decisão, é isso? Olha, isso entra junto, mas o que aconteceu então? Tocando, houve o tempo da adolescência, apesar de existir várias adolescências, porque são várias classes sociais, mas houve assim um prolongamento. Hoje nós temos filhos e filhas, às vezes com 25 anos, morando na casa dos pais. Certo. Isso é uma característica do mundo contemporâneo. Isso vale para o Brasil e para outros países também. E para outros também. países também. Certo. Mas nós temos, em termos das relações, aquela relação que o rapaz namorava a garota, eles iam se preparar, ficavam noivos, e aí iam se preparando em termos profissionais para chegar ao casamento, isso praticamente ele existe, mas de uma forma diferente, muito mais rápido agora. Ficou tudo condensado. Ficou condensado. Então, por exemplo, hoje nós temos o namoro e daqui 3 meses, não necessariamente eles estão casados, não têm um compromisso jurídico, e eles já estão morando juntos. Estão morando juntos, é. Então, essas relações, elas se modificaram, porque modificou também o valor, por exemplo, que tínhamos em relação à sexualidade feminina. A virgindade era no passaporte para o casamento. Certo. Na década de 60, 70. Atualmente, isso deixou de existir. Tá certo. Então, nós temos, por exemplo, essas terminologias do namorico, do ficar, o que não existia antes. Perfeitamente. Bom, e o que significa a aproximação? A aproximação se dá porque a pessoa diz, bom, aquela moça, aquele rapaz, ele é formado, ele é trabalhador, ele é um cara bacana, a família é boa, etc. Ele tem princípios morais bacanas. Ou a primeira coisa que chama atenção é, ele é bonito, ele tem uma boa aparência, dentro da turma ele tem uma certa liderança, ou a moça também é uma gata, etc. O que chama mais atenção? É a aparência ou determinados valores que a pessoa tem? Eu sinto que é a aparência, porque inclusive essa pessoa que está conhecendo a outra no barzinho e tal, ela não conhece ela não tem nenhuma referência desse sujeito, a não ser ele enquanto uma vitrine bonita que está se expressando. Certo. Ele não sabe quem é o pai dele, nem quem é a família, nada. Quer dizer, depois é que a pessoa vai... ela vai ficar sabendo por intermédio dele ou aí dos links, dos conhecidos, dos amigos que eles tiveram. Ou ela vai no Facebook e coloca para ver com quem que ele se relaciona mesmo. Tá certo. Como é que a gente pode dizer sobre a química? Por que eu amo alguém? Por que alguém me ama? Existe uma relação comprovada cientificamente de aproximação de algo que os animais têm, por exemplo. No caso dos animais, há uma disputa entre machos e a fêmea acaba ficando com aquele que prevaleceu numa disputa, coisa desse tipo. No caso humano, não é bem assim, mas pode existir algo que de alguma forma aproxima as pessoas ou seduz num primeiro momento para atrair os olhares e atrair as atenções. Tem alguma coisa, você que é doutora em sexualidade humana, que faz com que aquele rapaz e aquela moça tenham que de alguma forma estar juntos quando se conhecerem? Eu acho que, lógico que existe toda essa parte da química dos hormônios, da química do amor. O feromônio. Eu acho que tudo isso tem, só que isso está aculturado.
Tá, aculturado. Aculturado. O que significa isso? Que diferencia exatamente o humano dos demais animais. Certo. Então temos as regras de relacionamento. Então você pode encontrar uma pessoa que normalmente ela pode te atrair mesmo, em termos do sentido assim, desse sentido da atração hormonal, né? Que é essa atração mesmo da libido. Você olhou o objeto do meu desejo, agradou. Mas ao mesmo tempo, dependendo de todas as demais informações que você vai ter em relação a essa pessoa mesmo, no diálogo pessoal, isso vai dizer, não, mas não é muito bem aquilo que eu imaginava. Certo. Aí não é só a vitrine hoje em dia. Pode até recuar um pouco. Você pode recuar um pouco. Tá, então esse binômio, vamos dizer assim, de atração física e depois com um conhecimento mais aprofundado, tal, é esse binômio que faz as pessoas permanecerem entre si para gerar um relacionamento mais estável. Eu acho que é isso, mais as identificações em relação aos projetos que essa pessoa tem em relação a gostar de várias atividades que sejam mais ou menos comuns e que, ao mesmo tempo, não seja um possessivo ou uma possessiva em extremo que vai querer que você realmente se identifique somente com os seus prazeres, com aquilo que lhe dê prazer. Na natureza, na física, na química, os opostos se atraem. Isso é conhecido. Aquilo que é alto e abaixo, aquilo que é um carro fazendo curva para dentro ou para fora, as forças que atraem esses movimentos, não é? O que é o positivo e o negativo. O que é mais provável de permanecer junto? Um casal de gente que é um pouco diferente ou bastante diferente, ou aqueles casais que são praticamente a mesma coisa? Eu não diria a mesma coisa, mas eu acho que esses opostos eles não têm dado muito certo. Eu acho que talvez eles nunca tenham dado. Eu acho que nós temos assim pontos de convergência. Precisa ter esse prazer de estar com o outro. Certo. Sabe, é o prazer do diálogo, é o prazer de trocar ideias. E essas ideias, elas de preferência que sejam diferentes, porque eu acho que é muito interessante, tanto para o homem quanto para a mulher, terem parcerias que sejam interessantes, que possam trocar suas ideias, que possa compreendê-lo e que possa realmente trocar numa intimidade algo que vá além desse mesmice que muitas vezes nós estamos assistindo no dia a dia. Bom, hoje nós temos casais que são, assim, se a gente pudesse falar, 10 tipos diferentes, né? Desde os heterossexuais, homossexuais, etc., até aqueles casais que são praticamente da mesma idade, os que são bastante jovens, os que são, vamos dizer, mais maduros, já na melhor idade, tem aqueles casais que têm idades muito diferentes entre si e tal. Você diria que essas características, elas podem facilitar ou, vamos dizer, criar dificuldades para relacionamento, ou isso não tem nada a ver, o que vale são outros padrões para justificar uma permanência maior de casais dentro da sua vida? Bom, a história mostra que os padrões, em termos daquilo que se estabeleceu, entre aspas, do que é normal, e também o que é normal é altamente questionado, que a mulher tem que ser um pouco mais nova do que o homem. Um pouco mais nova. Tá. Mas também isso não é passaporte para garantir que as relações de pessoas que se casam tendo essas diferenças de idade, a mulher sendo mais nova, isso não é um passaporte, não é realmente convalidado de que essa relação vai durar. Porque se fosse assim, a maioria que se casa tendo isso como princípio, não se separava. Perduraria para eternamente. Mas você diria que, como recomendação, você parte desse pressuposto que esse é um dos pontos que podem facilitar uma continuidade? Eu não vejo. Eu acho que tem que existir outros interesses. Vamos falar desses projeto, outros? por exemplo, admiração, o que essas pessoas estão fazendo, o que tem de comum. Não necessariamente fulano ter 5 anos mais velho ou 5 anos mais novo do que fulano, que vai ser o determinante de uma relação perdurar, de uma relação saudável. Tá. E quando as diferenças de idade são muito grandes? Aí vai depender muito mais de quem. Por exemplo, se um homem separa, se ele tem 60 anos e se ele se envolve com uma mulher de 30, a sociedade aplaude. Sim. Ele aceita, esse homem recebe o nome de, nossa, você viu só? Nossa, esse sim. Charmoso, maravilhoso, coroa elegante, maravilhoso. O inverso, essa própria sociedade vai dizer, um horror.
Imagine essa mulher tem 60 anos, vai se envolver com um homem de 40? Isso é um horror. Quer dizer, existe ainda na nossa sociedade preconceito realmente assim, de uma forma acirrada. A outra mulher vai ficar com raiva, as mulheres que têm filhos ficarão com raiva dela também, e os homens mais velhos vão olhar para ela e vai dizer assim, eu estava tão interessada nela, mas eu deixei de me interessar, porque, sinceramente, ela aprecia homens mais novos. Bom, nós estamos aqui falando de namoro, do Dia dos Namorados, etc. Nós passamos pela coisa romântica, pela flor entregue, por aquela coisa que ao longo dos tempos, dos livros, dos compêndios, dos filmes, sempre representou a vontade de amar alguém e ser amado. Eu queria também registrar que nós falamos sobre os problemas. E agora, no final, eu queria que você desse uma mensagem para as pessoas a respeito da possibilidade de que é efetiva e verdadeira a possibilidade de você encontrar alguém e viver um verdadeiro amor. Eu acho que pelo menos isso, enquanto horizonte de realização, eu acho que tem que existir. Por outro lado, nós, tanto o homem quanto a mulher, eu acho assim, ela tem que ponderar o quanto que ela vai ficar só nessa busca. Porque o que eu percebo atualmente, que existe uma busca insaciável da mulher e também de alguns homens, de encontrar um parceiro ideal. O parceiro ideal só existe na nossa construção mental, né? Certo. O real é diferente. Então, eu sinto que é possível também as pessoas se realizarem, gostando de si mesmas, gostando do seu trabalho, levando uma vida, sabe assim, dentro do possível prazerosa e sentir bem. E após você se sentir bem, que você pode trocar com uma outra pessoa. Tá certo. E não ficar nessa busca desesperada, porque se esse romantismo que a gente fala do século XVIII, XIX e chegou até metade do século XX, nós temos agora esse neorromantismo, porque as flores também chegam na casa das pessoas atualmente. Tá certo. Obrigado, professora. Eu agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. Foi um prazer enorme tê-la aqui no nosso programa. Para mim também, foi assim, um prazer incrível estar com vocês.